Esse vídeo é a continuação do meu último vídeo sobre como escrever o meio da sua história. No último vídeo eu falei sobre o ponto medial e sobre as características e a importância do ponto medial e como que pra você escrever o meio do seu livro você tem que pensar no seu ponto medial. E daí nesse vídeo, agora que a gente já entendeu como o ponto medial funciona, a gente vai entender como ele influencia todo o meio da sua história, todo o segundo ato, e a gente vai dividir o segundo ato em partezinhas menores. Agora que a gente falou do ponto medial, a gente tem que falar dos momentos antes e dos momentos depois. O ato 2A, que é antes do ponto medial, é um momento pré-transformação do seu protagonista. É uma mentalidade pré-transformação. O protagonista tá fazendo todas as escolhas dele baseadas na mentira e baseado na coisa que ele quer, né, que é a meta, que também é baseada na mentira. E daí a gente tem o ponto medial. E daí a gente tem o ato 2B, que é o momento da transformação. O protagonista fica nesse limiar entre a verdade e a mentira. Ele ainda não aceitou a verdade completamente, ele ainda não recusou a mentira completamente, então ele tá nesse meio termo. A segunda mudança que a gente tem é que o protagonista vai de reativo pra ativo. No ato 2A ele tá reativo e no ato 2B ele tá ativo depois do ponto medial. Lembrando que reativo não é a mesma coisa que passivo. Um protagonista passivo é um protagonista que não faz nada, que é só tipo jogado de um lado pro outro, que não toma decisões. E reativo é um personagem que toma decisões, só que as decisões dele são em resposta ao enredo, à força antagonista. A força antagonista vai tipo jogar coisas na cara dele e ele vai ter que reagir. Já no ato 2B, o seu protagonista ele vai estar tomando as escolhas primeiro, ele vai estar tipo agarrando as rédeas do enredo dele, sabe? Um bom exemplo pra entender essa dinâmica é o filme do Capitão América e o Soldado do Inverno? Soldado Invernal? O Bucky. Na primeira metade do segundo ato, a gente tem o Capitão América fugindo da SHIELD. Tem uma cena que ele foge de um hospital com pendrive, e depois ele vai pro shopping e foge com a Viúva Negra. Então ele tá sempre fugindo da força antagonista. E a gente tem o ponto medial, que é bem comum também, não sei se eu mencionei isso no último vídeo, mas é quando o personagem ganha uma informação a respeito do enredo que ele não tinha antes. E daí, no caso do Capitão América, ele fica sabendo que tem uma organização nazista dentro da SHIELD, e ele fica sabendo isso de um computador do mal, porque Marvel. E daí na segunda metade do segundo ato, você consegue ver o Capitão América indo em direção à força antagonista. O Capitão América ele vai atrás de um cara num telhado, eu não lembro dessa parte do filme muito bem, mas ele persegue um cara em cima de um telhado, eu lembro dessa cena, e depois ele vai em direção ao clímax. Ou seja, ele vai em direção à SHIELD, onde estão as armas lá que ele tem que destruir, blá blá blá. E daí dá pra ver bem essa coisa do protagonista reativo, protagonista ativo. Agora que a gente separou esse 50% em 25-25, continua grande. 25% ainda é muito grande, então vamos separar mais ainda. No meio do segundo ato A e do segundo ato B, a gente vai ter um ponto de pressão. Então é como se a gente separasse em 4. A gente tem esse 50%, aí ficou 25-25, aí ficou 50 dividido por 4. 12,5%, 12,5%, ponto medial 12,5%, ponto de pressão 12,5%. Claro que não vai ser 12,5%, tipo, isso é uma média. Esses pontos de pressão que vão ser mais ou menos no meio do seu 2A ou 2B, é basicamente a força antagonista mostrando as caras, fazendo pressão. E daí o que é importante saber é a diferença entre as duas. No primeiro ponto de pressão, o protagonista vai reagir de acordo com a mentira. E no segundo ponto de pressão, o protagonista vai reagir de acordo com a verdade. Um bom exemplo disso é o exemplo que eu dei nos 2 últimos vídeos, eu acho que é Enrolados. No primeiro ponto de pressão, a gente tem um ponto meio genérico, porque os guardas não estão nem atrás dela, estão atrás do Flynn. Mas no segundo ponto de pressão, a gente tem a mãe dela aparecendo, que é a força antagonista, e a gente tem ela falando não pra mãe dela pela primeira vez na vida. Uma coisa também que é bem comum é que no primeiro ponto de pressão seja, tipo, a força antagonista atacando o protagonista e no segundo ponto de pressão seja o protagonista atacando a força antagonista. Ou alguma coisa assim. Outra coisa que é comum é que no primeiro ponto de pressão seja uma força secundária, antagonista, e no segundo ponto de pressão seja a força principal. Então agora a gente tem o segundo ato dividido em 2, 25-25, e eles também divididos em 2. E daí aqui a gente tem ponto medial e os 2 pontos. Eu vou botar, tipo, isso na tela pra ser mais fácil. Mas aí a gente tem 2 pontos de pressão. Então a gente agora tem que dar um objetivo para cada um desses bloquinhos. Uma coisa que é importante saber é que sempre que tem um ponto de virada, a gente tem um período de reação do protagonista ao ponto de virada. Então esses primeiros 12% do seu segundo ato vão ser a reação ao seu ponto de virada. Você vai pensar, tá bom, meu ponto de virada foi esse, como o meu protagonista tá se sentindo agora, como tá a mente dele, lembrando que ele ainda tá, tipo, baseado na mentira, o que ele vai fazer, qual é o próximo passo. A vida dele acabou de, tipo, virar 180 graus, então ele tem que se acostumar meio que
ganhar um equilíbrio, assim. Então esse primeiro pedacinho é reação ao primeiro ponto de virada. O segundo pedacinho vai ser o encaminhamento pro ponto medial. O negócio de começar pelo meio é, basicamente, pensar no seu ponto medial. Então, tendo pensado no seu ponto medial, o que vai acontecer lá? O que precisa acontecer lá? Qual é a escadinha, qual é o degrau entre a verdade e a mentira que o seu protagonista precisa subir no ponto medial. Sabendo disso, esse pedacinho antes do ponto medial, esses 12%, vão ser o encaminhamento para o ponto medial. Então você vai preparar as coisas para chegar naquele momento, naquela cena. E daí, em algum lugar entre essa reação e esse encaminhamento, vai ter o ponto de pressão. Só que daí o pulo do gato pro seu... Cara, o pulo do gato é uma coisa tão velha, mas sei lá, eu ainda falo pulo do gato. Mas aí o pulo do gato tá em você intercalar momentos de calmaria com momentos de tensão. Daí isso serve pra você saber quando encaixar o seu ponto de pressão. Por exemplo, se o seu ponto de virada for muito intenso e a sua reação ao primeiro ponto de virada for muito intenso, tipo, o seu primeiro ponto de virada foi um negócio que, sei lá, o protagonista tá sendo perseguido. Aí ele tá fugindo. Então a reação dele é fugindo. Então isso é uma cena de ação. Então depois disso você vai precisar de um momento de calmaria. E daí depois do momento de calmaria você vai precisar de um momento de tensão. Que daí esse pode ser seu ponto de pressão. Aí depois um momento de calmaria. Aí depois tensão. E assim por diante até você se encaminhar pro ponto medial. E daí o ponto medial pode ser tanto um ponto alto de tensão quanto um ponto baixo de calmaria. Mas o importante é saber ir intercalando. E daí lembrando que a tensão tem que ir subindo conforme você avança na história. E daí é assim que você vai fazer uma estrutura coerente que move a história pra frente. E que não é nem cansativa, nem entediante pro seu leitor ler. E daí o contrário é a mesma coisa. Se você tem uma reação ao primeiro ponto de virada que é calminha, aí depois você vai ter alguma coisa maior, que pode ser o seu ponto de pressão, e daí você vai fazendo a intercalação lá. Intercalação, essa palavra existe? Não sei. E daí a mesma coisa pro ato 2B. A gente teve o ponto medial, que é um ponto de virada. Aí a gente vai ter esse pedacinho, que é a reação ao ponto medial. E daí em algum lugar a gente vai ter um ponto de pressão, dependendo de onde você precisar desse ponto de pressão, dessa dança, dessas ondas. E daí a gente vai ter esse segundo pedacinho, isso é muito importante, um momento de calmaria antes da tempestade. Tipo assim, sim, esse pedacinho também vai ser o encaminhamento pro segundo ponto de virada, que nem aquele pedacinho antes do ponto medial, o encaminhamento pro ponto medial. Por que esse é o momento da calmaria? Porque a gente tem que sempre intercalar os momentos de tensão com os momentos de calma. E no segundo ponto de virada, a gente tem a pior derrota do protagonista do livro inteiro. Então é um grande momento de tensão. Então antes dessa derrota, a gente tem um momento mais calmo, um momento em que as coisas parecem boas ou só não parecem ruins, pra depois tudo desmoronar. Esse momento pode ser uma falsa vitória ou não, pode ser só um momento que os personagens estão lá de boa. Lembrando mais uma vez que as regras da escrita criativa são descritivas e não prescritivas. Tipo, elas têm um motivo pra elas estarem lá, mas você tem que pegar elas e usar o que te serve a cada momento da sua história, porque só você sabe o que serve a sua história. Eu tenho um vídeo que eu falo sobre isso, mais a fundo. Mas então, recapitulando. Antes a gente tinha uma grande amoeba, molenga, esquisita, grande, de 50% da sua história, que era difícil de escrever, difícil de pensar o que acontece ali, porque tem muita coisa pra acontecer ali, tipo, você tem que preencher metade das suas palavras ali. E daí agora a gente tem uma parte de 50% dividida em dois, e essas duas partes divididas em partes menores. Então nosso segundo ato é reação ao primeiro ponto de virada, ponto de pressão em algum lugar, encaminhamento para ponto medial. Ponto medial. Dentro do ponto medial, a gente tem um momento da verdade, o momento do espelho. Reação ao ponto medial, ponto de pressão em algum lugar. Momento de calmaria antes da grande tempestade, que é o segundo ponto de virada. E daí tudo isso vai se unindo e se costurando pra levar a história pra frente. Porque uma coisa muito comum, principalmente em manuscritos de escritores iniciantes, é aquele meio que não move a história pra frente. É tipo várias coisas acontecendo que são só tipo, aleatórias, assim, e elas não servem pra nada e elas não levam a história a nenhum lugar. Uma outra coisa importante também de falar é que não faz diferença se você é um escaleteiro ou um descobridor, você vai pensar na estrutura da sua história. De qualquer forma. Se você é escaleteiro, você vai fazer isso antes de você escrever o livro. Se você é um escritor descobridor, você vai fazer isso depois de você escrever o livro. Então, primeiro, é muito importante que a história se cause, né, tem essa coisa de causa e consequência, que as coisas vão desencadeando uma outra, que as cenas não sejam, tipo, episódicas e aleatórias, a não ser que você esteja fazendo um livro episódico. 2, é importante que tenha conflito, né, porque conflito move a narrativa, move a trama, e, né, que não seja só um bando de nada acontecendo. E 3, é importante que a tensão vá aumentando conforme a história vai progredindo. Por exemplo, o clímax precisa ser o momento de mais tensão do livro, então é importante que ele tenha mais tensão que os pontos de pressão, ou que o incidente incitante. E por aí vai. A derrota do segundo ponto de virada precisa ser a pior derrota de todas. Então ela precisa ser pior que todas as derrotas que aconteceram antes. E é importante que tenham muitas derrotas. Mais que vitórias, inclusive.
né, conflito. E é isso, espero que esse vídeo tenha ajudado a tornar o meio do seu livro menos intimidador, né? Aquela coisa grande que a gente fica tipo, cara, o que acontece aqui? Agora você já sabe o que acontece ali. Daí agora é só você pensar, tá bom, o que isso significa pra minha história. E os agradecimentos, eu queria agradecer ao Matheus e ao Marcelo por terem se inscrito no meu canal, muito, muito obrigada. E eu queria agradecer a 4 pessoinhas que eu não consigo ver o nome, muito obrigada por terem se inscrito. E eu queria agradecer ao Juan e ao Júnior, muito obrigada por terem se inscrito no canal. Eles reivindicaram o agradecimento nominal deles, lembrando que se você é uma pessoa que eu não consigo ver o nome, você pode reivindicar o seu agradecimento nominal. Chamada Noite Mais Escura, na escaleta do Blake Snyder. Legal que eu sempre falo da escaleta do Blake Snyder e eu ainda não fiz vídeo sobre a escaleta do Blake Snyder. Mas eu vou. Mas deixa do lado de fora todas as mentiras. Não traga aqui pra dentro promessas vazias.